sobre o confronto que aconteceu lá na Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia. Isso acabou desencadeando uma onda de protestos no mundo inteiro. Essas imagens agora são de Nova York, da Times Square, ponto tradicional, e está reverberando o mundo. O Eliseu Caetano já está disponível para eu poder falar com ele? Já vamos pedir o Eliseu Caetano para a gente saber como está a repercussão lá, justamente nos Estados Unidos, porque muito se questiona. Inclusive, o Marco Antônio, chegaram a prender, os militares ucranianos chegaram a capturar soldados russos em território ucraniano. Ou seja, já começamos, o confronto é claro. Agora, essa manifestação popular, essa pressão dos governos, você acredita que a Rússia pode dar um passo atrás ou ela vai até o limite do limite nessa guerra? Agora o confronto físico foi declarado, né? Já existe aí uma tensão irremediável nessa invasão. E o que está em jogo é, de fato, a Ucrânia enquanto nação soberana. Existe uma grande possibilidade da Ucrânia ser incorporada aí pela Federação Russa e isso pode se tornar um problema geopolítico de fato, né? O que desencadeou isso? De uma certa forma, você vê que o Biden é um líder fraco, né? O Biden, ele nunca teve presença forte no âmbito internacional e agora a gente está sofrendo as consequências de vários líderes do Ocidente fracos diante de uma organização aqui estruturada entre China e Rússia que tem mostrado mais e mais a sua face, né? Para que veio. O que me deixa pasmo, William, quando a gente fala disso daí, é ouvir o PT no Senado fazendo tweet sobre como isso é culpa exclusiva dos Estados Unidos no sentido de apoiar a Rússia. Olha o grau de loucura institucional que os líderes políticos da esquerda brasileira, PT, PCdoB, PSOL, têm de apoiar a Rússia dentro de uma invasão que você já expôs várias vezes aqui, é injusta, é completamente arbitrária, fere, obviamente, né, as prerrogativas e direitos de uma nação soberana, e você vê partido de esquerda no Brasil aplaudindo esse tipo de comportamento, falando que a culpa é dos Estados Unidos e da OTAN, que avançaram e ficaram pressionando a Rússia durante esses anos. Olha o absurdo que a gente chegou. A gente tem muitos absurdos, né? E é claro que, inclusive, as pessoas falam, ô Felipe Bueno, críticas de todo ponto. É muito difícil você analisar um ponto sem alguém não quicar a bola, gritar, espernear. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele está presidente. E ele não toma decisão sozinho. Ele precisa do Senado, da Câmara, dos deputados. Ele precisa de todo um colegiado para poder tomar uma decisão. Essa história de vir o vice-presidente falando em neutralidade não dá a resposta necessária. O governo brasileiro não deveria estar reunido, o Senado não tinha que estar... O Senado cancelou uma reunião, o Senado não deveria estar reunido, nós não deveríamos ter nesse exato momento Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, agricultura. Como fica a exportação de carne brasileira para a Rússia? Vai continuar o fluxo? Porque assim... As balanças estão todas elas afetadas. O preço do petróleo subiu. É uma crise mundial. Qual é o posicionamento? Como nós deveríamos agir como uma nação madura? William, você colocou muitos pontos aqui, todos são importantes. Deixa eu tentar abordar alguns aqui, começando pela questão do parlamento. Responsabilidade, você colocou muito bem, né? O parlamento brasileiro é bicameral, tem Câmara e Senado, e a palavra sobre relações exteriores cabe ao Senado, né? Então, é do Senado, é do presidente do Senado, é dos senadores da República que nós temos que esperar alguma coisa nesse aspecto do ponto de vista parlamentar, do ponto de vista legislativo. Com relação ao governo federal, ao poder executivo, né? Esse ponto que você colocou da neutralidade, e eu já disse isso há mais ou menos 1h30.
Esta página já é coisa de ontem, de anteontem. Esquece essa posição de neutralidade, de não é comigo, vamos saber quanto foi o jogo do Palmeiras. Não, né? É importante que o governo brasileiro coloque-se ao lado das nações civilizadas. E aí eu respondo a uma questão que eu mesmo fiz na primeira hora dessa discussão aqui. William, Marco, conto com vocês para me ajudar nessa questão. Já deixou de ser, ficou claro, né? Nós ouvimos agora há pouco Boris Johnson, primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Aliás, é uma oportunidade para saber se ele vai ser Chamberlain ou Churchill, né? Mas enfim, deixou clara essa declaração de Johnson, que já não é um problema mais Ucrânia e Rússia, né? É um problema Europa mais Estados Unidos e Rússia e talvez China, né? Então, a tendência é para um choque de grandes proporções, um choque, não vou dizer mundial, mas de certa maneira acaba sendo mundial. Isso é o mais importante, e aí eu volto à sua pergunta. Como é que o Brasil não enxergou isso ainda? Bom, manifestação na Times Square, Eliseu Caetano reverberando a invasão da Rússia à Ucrânia. Eliseu. Olá, William, muito boa tarde para você, boa tarde para toda a audiência da Jovem Pan. Por pouco você não me pega acendendo aqui a nossa luz para os telespectadores da Jovem Pan me assistirem com um pouco mais de luminosidade. A gente fala ao vivo direto de Miami, aqui no estado da Flórida, nesse momento, meio-dia com 42 minutos. Daqui a pouquinho, aproximadamente 45 minutos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve fazer um pronunciamento à nação, onde a expectativa é que ele fale quais vão ser as próximas sanções, a próxima rodada de sanção ou de sanções que a Rússia deve sofrer vindas daqui dos Estados Unidos e também dos aliados da OTAN e dos países parceiros. Vale lembrar que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve em reunião até poucos minutos atrás com os principais líderes do G7, também conversando sobre o mesmo tema. Então a expectativa é de que venha uma resposta à altura dessa invasão russa à Ucrânia. Os especialistas em segurança pública do país ainda estão reticentes de confirmar se os Estados Unidos vão ou não vão entrar em guerra com a Rússia por causa disso. Ainda não se tem nenhuma movimentação nesse sentido, é apenas falácias, né? Apenas possibilidades, mas nada confirmado oficialmente, e também não há nenhum tipo de movimentação nesse sentido, pelo menos até agora. A gente estava acompanhando há alguns minutos aqui na programação da Jovem Pan News as imagens da manifestação que acontece lá na Times Square em Nova York, coração financeiro do mundo. As bolsas foram fortemente atingidas já na manhã desta quinta-feira por esse início de guerra, apesar de não ser tratada ainda como uma guerra, né? Os russos falam em invasão, ataque militar, mas não usam o termo guerra. As bolsas foram atingidas e milhares de ucranianos que moram aqui nos Estados Unidos, William, foram às ruas de Nova York protestar contra esse ataque e invasão russo. Aliás, aqui nos Estados Unidos mora a segunda maior comunidade ucraniana no mundo. Mais de 1 milhão de ucranianos têm residência aqui no país, de acordo com as informações da Casa Branca. A maior comunidade ucraniana no mundo fica baseada aqui no país vizinho, no Canadá. Aliás, Justin Trudeau, falando em Canadá, o primeiro-ministro canadense, confirmou que vai enviar pelo menos 500 soldados até a Polônia para ratificar aí o compromisso canadense com a OTAN e com seus aliados. E também disse que a partir de agora o Canadá vai acompanhar os Estados Unidos nas sanções econômicas impostas aí à Rússia e às pessoas que têm envolvimento direto com essa ação. Então, as empresas, os bancos e até os indivíduos, pessoas físicas que foram listados pelo governo norte-americano e que vão sofrer sanções a partir de agora aqui pelos Estados Unidos, também vão ter as mesmas sanções sofridas lá no Canadá, país vizinho aqui aos Estados Unidos. Agora, uma notícia que também foi liberada há poucos minutos e já tem sido debatida, discutida aqui na imprensa norte-americana, William e a audiência da Jovem Pan, vem com relação a Taiwan e a China. Enquanto todos os olhares nesse momento do mundo se voltam para a Rússia e Ucrânia, Taiwan confirmou há pouco
que aviões militares chineses sobrevoaram a área próxima à fronteira com a ilha e eles ativaram um alerta por lá. Porque, como a gente sabe, também tem falado bastante sobre esse assunto aqui na Jovem Pan News, a China não se deu por vencida, por convencida, e pretende retomar e pode retomar o território que já foi dela, a ilha de Taiwan, a qualquer momento, viu? De acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan, hoje, no mesmo dia que a Rússia invadiu a Ucrânia, aeronaves militares chinesas foram vistas aí sobrevoando perto de Taipei, esse território que a China reivindica como seu próprio território há pelo menos 2 anos. Enquanto isso, voltando aí a falar de Rússia e Ucrânia, lá na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky participou aí de uma reunião com um Conselho de Segurança e disse que realmente a Ucrânia agora entrou em estado de emergência nacional. Isso significa que os direitos civis foram todos retirados e a partir de agora o governo, leia-se o presidente, tem poder de prender as pessoas por 30 dias. Aliás, esse estado de emergência nacional pode ser estendido por até 60 dias, viu? O parlamento ainda precisa votar para aprovar essa decisão do presidente, mas esse estado confere aí poderes emergenciais às autoridades, como restrição de transporte, proteção extra para a infraestrutura e até proibição de greves. A gente segue acompanhando daqui dos Estados Unidos toda a movimentação e eu volto a qualquer momento na programação da Jovem Pan News, lembrando que daqui a pouco, daqui a aproximadamente 40 minutos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve fazer um pronunciamento à nação direto da Casa Branca em Washington, e claro, com transmissão simultânea ao vivo aqui na Jovem Pan News. Existe